a desinformação está prejudicando muita gente. Para você que está acompanhando a gente aqui agora, eu vou começar as perguntas aqui agora. Doutor, o senhor já falou que a pessoa que não seguir, né, como manda a mudança do governo agora, justamente nesse quesito de se legalizar, a pessoa que recebe a notificação do governo, ela tem 20 dias após ser notificado, né, a se retirar do país de uma forma legal. Sim. Né, por conta própria. Sim, por conta própria, sem sofrer nenhuma penalidade. Penalidade. Né? Caso essa pessoa, por alguma desinformação de alguém que diz, não fica, isso não vai dar em nada, isso não vai acontecer, o senhor já disse também que é uma coisa séria e corre o risco dessa pessoa, de fato, ser até presa, né? Rodrigo, o grande problema hoje que você falou muito bem é a desinformação. Eu já vi vídeos no YouTube, no Instagram, de pessoas felizes da vida, dizendo assim, eu tenho 10 notificações de saída, me mostrando as 10 notificações e que não aconteceu nada. Eu concordo. Isso, incentivando as outras pessoas Sim. e propagando, às vezes, mentiras e desinformação. Então, se a pessoa receber uma notificação de saída, ela não pode ficar, dizer, eu recebi uma notificação de saída, não vai acontecer nada comigo. Ela deve pedir procurar ajuda profissional, tem que fazer alguma coisa. Sim. Não é verdade que se ela receber uma notificação, ela não vai poder fazer nada. Ela pode ainda recorrer de via administrativa, deve fazer em conjunto já e entrar com uma ação judicial, porque se ela quer continuar aqui, ela não pode continuar na ilegalidade como um fugitivo. Doutor, porque vai andar se escondendo? Porque essa questão do governo de notificar é justamente um mecanismo, porque notificou o cidadão. Né? Eu entendo que ainda dá 20 dias para ele se retirar. Eu acho que se dá 20 dias ainda é porque ele pode procurar as vias legais de alguma maneira. Claro, com certeza. Tá? Qualquer decisão, qualquer ato administrativo, ele pode ser questionado e impugnado via tribunal. Então, se ali é um ato administrativo, uma notificação, um pedido de um convite à pessoa se retirar. Então, ela pode questionar aquilo ali, tanto por um superior hierárquico, ou então não. Geralmente no escritório a gente vai tanto pelo caminho administrativo como vai pelo tribunal também. Se cercar por todos os lados, porque a pessoa não pode brincar com relação ao assunto e achar que aquilo ali foi só um convite para uma festa ou que não vai acontecer nada com ela e ela pode viver tranquilamente em Portugal. Como eu estava conversando hoje com um cliente, e ele disse que na Irlanda, e é muito comum, e é o que estava acontecendo aqui, as pessoas vivem 10, 15 anos, não querem sair do país, está trabalhando, tem sua vida ali, não tem documento. Só que chega uma hora que a cobrança vem, e na hora que ali é por permissão, são questões discricionárias do governo, do Estado. A partir do momento que o governo quiser bater o pé e dizer... Quem não tiver documento vai sair, ela vai ter que sair. E é o que vai acontecer agora. Cada vez mais o cerco tem se fechado. Nas eleições agora nós vimos que a direita ela assumiu a maior parte do parlamento, ganhou grande força, mais de 2/3 do parlamento hoje é de direita. Então, grandes mudanças vão acontecer aí e pode esperar. A manifestação de interesse, quando aconteceu, cerca de 3 meses antes, pode procurar meus vídeos, eu estava batendo. Vai acabar. Acabou. É a mesma questão da alteração do tempo. Na cabeça de muita gente não ia acabar. O tempo de nacionalidade vai ser do mesmo jeito. A gente está batendo todo dia aqui. E tem haters que chegam assim, o advogado só está querendo ganhar dinheiro. Isso daí não vai acontecer. E acontece. E vai acontecer rápido e pode ser da noite para o dia também, da mesma forma. Então, quem tiver direito à sua nacionalidade portuguesa, sua contagem ali já bateu os 5 anos, corre. Corre agora. Corre, porque tem pessoas que têm o direito, mas dizem, eu não tenho direito para pagar a taxa do pedido da nacionalidade, ou não tenho interesse agora. Eu tenho pessoas que chegaram no meu escritório que já moravam aqui há mais de 20 anos aqui em Portugal, tinha autorização de residência até permanente, e para ele estava tudo tranquilo. Mas aí aconteceu qualquer deslize, teve um cliente que se envolveu numa discussão de trânsito, e aquilo ali acabou virando um processo crime, e em razão daquilo dali, ele perdeu o direito de pedir a nacionalidade, porque ele foi condenado em um processo crime, e ele perdeu também o direito a fazer uma renovação da autorização de residência. E aí, como é que fica? Porque aqui, em terras estrangeiras, nós somos estrangeiros e nós temos que, mais do que qualquer pessoa, nós temos que andar na linha. Sim. Nós temos que ser corretos. Então, se houver qualquer questão, pode haver a possibilidade de você não ter autorização de residência renovada ou perder o direito de pedir a sua nacionalidade. Então, faça isso. Se você tem direito, exerça o seu papel.
Procure as vias legais, né, Procure doutor? as vias legais. Doutor, muita gente se prejudica com essa questão de grupo de Facebook. Porque tem tanta gente que já me questionou, Sângelo, lá no grupo de Facebook me falaram que isso não vai dar em nada. Sângelo, lá no grupo de Facebook falaram que a lei mudou. Essa desinformação, eu acho que é uma pedra no sapato de muita gente, que é por preguiça ou por não procurar a verdade, acaba se prejudicando. E às vezes custa muito caro. O problema dos grupos de Facebook, que eu sempre digo para meus clientes, é o seguinte: não é que, não que seja mentira. Você pode colocar duas pessoas assim, essa é a verdade, essa é a verdade. E os dois podem estar corretos. Porque assim, a legislação de imigração aqui se altera com muita frequência. E nos últimos anos, nos 6 anos, se alterou várias vezes. Procedimento e lei. Então, aquela verdade ali, naquela época que você veio em 2018, foi uma coisa. Se você tiver, outra pessoa tiver vindo um mês depois, um procedimento já pode ter alterado. Então, são verdades que que com certeza não se aplicam hoje. Até o próprio advogado de imigração, que está no dia a dia ali, na labuta, batendo na porta do CEF ali todo dia, é surpreendido, às vezes, com informações novas, procedimentos novos. Então, não é que aquela pessoa seja... Então, saia do grupo de Facebook, porque aquele grupo ali, mais do que ele ajudar, vai lhe atrapalhar. Ok. Doutor, vamos agora para algumas coisinhas aqui, ó. Quais são os maiores erros que os imigrantes cometem aqui em Portugal ao tentar se legalizar? Acho que o grande problema, na verdade, quando você fala ao tentar se legalizar, a primeira coisa é tentar achar que pode vir como turista. Isso funcionou lá atrás. Funcionou. Assim, não era a maneira correta, mas funcionou para muita gente. Porque assim, eu vou te dizer, vou falar antes do visto de procura de trabalho. Antes do visto de procura de trabalho, você procurava às vezes se encaixar em um visto ali. Não tinha. Eu vou lhe ser sincero, não tinha. Porque você vai buscar ali ser empreendedor, investidor, ou ser um estudante, ou conseguir um contrato de trabalho aqui em Portugal, às vezes era totalmente inviável. Então as pessoas viam ali, usavam o mecanismo de vir como turista e fazer a manifestação de interesse. Hoje não se justifica isso, porque os requisitos são baixíssimos para você conseguir um visto de procura de trabalho aqui em Portugal. Aí diz, mas tem que comprovar ali que tem pelo menos 13 mil reais, que seriam os ordenados necessários aqui em Portugal. Comprovar, meu amigo, se você não tem 13 mil reais para comprovar que você tem um rendimento, como é que você quer vir para Portugal? Como é que você vai iniciar a sua vida aqui em Portugal? Você vai chegar, você tem que pagar três rendas antecipadas ali para você ter um imóvel. Você vai ter todo um custo. Você vai chegar, já vai ter um trabalho? Não vai. Então você tem que vir com recurso mínimo para se estabelecer no país e para sobreviver. Se você não tem aquele recurso ali, que eu lhe digo, espere mais um bocadinho. Passa um pé de meio e venha. Claro. Eu me lembro que quando eu cheguei em 2017... eu usei o mecanismo da manifestação de interesse. Muita gente já falou, Sângelo, mas você usou o mecanismo e agora você não recomenda mais vir como turista. Pessoal, o que foi bom para mim, vai ser bom para você. Naquela altura, existia o mecanismo, funcionava, era complicado, mesmo assim demorava muito e a grande maioria voltava embora, doutor. E era foi a opção que você teve na época. Foi a opção que eu tive na época. Não tinha procura de trabalho. Quer dizer, hoje tem um visto de procura de trabalho, tem um visto de trabalho, tem vários outros, mas o visto de procura de trabalho não encaixou em nenhum, tem um visto de procura de trabalho. Acabou. E pronto, é isso. Agora tem que ter o requisito mínimo, né? Tem que ter o requisito mínimo, Doutor, que é mínimo realmente, né? Olha, uma coisa interessante também aqui, ó. Qual a importância, tá, de procurar um advogado desde o início do processo imigratório em Portugal? Na verdade, quando você procura um advogado, principalmente porque assim, você vai mudar de país, você vai começar do zero, você vai começar uma nova vida. Tá mudando de cidade, né, doutor? Não, até mudar de cidade é complicado, imagina mudar de país. Você acha que só porque fala o português do Brasil, e até a língua é o português, mas existe ainda uma confusão, muda muita coisa. Não achar que é a mesma coisa, não, que você chegar, você vai ter que afinar muito, calibrar o ouvido para você, às vezes, se comunicar com o português. E é normal isso, não tem problema nenhum. Mas você procurar um profissional para lhe auxiliar nisso vai diminuir os riscos de dar errado. De dar errado na sua regularização, de você ter um prejuízo financeiro, de você criar as oportunidades da forma correta, entendeu? Porque às vezes eu não vou procurar um profissional, faz um pedido de visto, o pedido de visto para Portugal é quase 15 formulários, que se você errar uma linha, ou a cor da caneta ali, o seu visto vai ser notificado.
o consulado ou a VFS Globo vai te notificar para pagar mais uma taxa, então já começa por aí o prejuízo. E correndo o risco de não dar certo, porque você vai fazer sozinho, beleza. Aí deu certo o visto, você chega aqui, o visto vem sem agendamento. E aí, como é que tu fica? Se tu não tiver uma assessoria. O nosso escritório, por exemplo, quando a gente faz o pedido de visto, se vier sem o agendamento ali no pedido do visto, a gente se responsabiliza no nosso escritório por conseguir aquele agendamento, seja via administrativa, seja tribunal. Então, é uma segurança a mais para aquela pessoa, para que ela chegue da forma correta e ela não vai se preocupar com um agendamento para comparecer à AIMA. Então, o profissional, quando você faz uma consultoria profissional, seja em qualquer área for, a gente está falando aqui do pedido de visto, você está diminuindo os riscos de dar errado. É uma decisão, é um passo muito importante. Então, você fazer correto desde o começo pode, inclusive, dar errado ainda, mas você está diminuindo muito a chance de dar errado. Né? Doutor, e outra coisa também, o meu conselho para você que está acompanhando aqui, eu digo isso por experiência própria, tá? Eu poderia ter feito da maneira certa no começo e eu teria evitado muitas coisas, muitos efeitos colaterais na minha vida, como eu já vi muitas pessoas também. Hoje, Sângelo, você não passa mais informações como você não passava para a gente, você estava sempre atualizando, sempre. O que acontece é o seguinte, chega um momento que você entende que não é a sua área. E não dá para ficar... E a responsabilidade pesa. E é uma responsabilidade. Pesa, que depois a pessoa chega aqui e diz, o Sângelo disse que era desse jeito, não é? Sabe, então, doutor, então a gente que é pai de família, então às vezes você, sabe, eu posso falar sobre alguns assuntos superficialmente, mas a grande questão, é o que eu falei com o pessoal que nos acompanha, é o seguinte, eu prefiro chamar um especialista, hoje vivendo aqui em Portugal, sabendo como a lei funciona, sabendo os caminhos certos, qual é o meu conselho? Procura um advogado sério. Eu digo sério, doutor. E tem centenas de advogados de imigração hoje aqui. Profissionais que são excelentes. Se identifica com um, tenta conversar, vê como é que ele trabalha. Eu tenho certeza que se você pegar, tem vários profissionais que você pode pegar no mercado aí e vai dar certo. Sim. Então, faça acontecer, pegue na mão desse advogado, peça a ajuda dele, que certamente ele vai poder lhe auxiliar. Agora, se quiser me procurar, também estou à disposição. Aí, galera, vou deixar Deixa o arroba aí. O arroba do doutor aí. Doutor, dizer uma coisa para o senhor aqui interessante. Em relação a quem tem a CPLP no meio disso tudo, o cara tinha CPLP, ela venceu, e agora? Ela entra nessa questão, tem muita gente que está com CPLP e está com esse medo. Essas notificações vai alcançar quem tem a CPLP ou essas notificações é de quem tinha feito a manifestação de interesse ainda? Na verdade, essas notificações são para pessoas que não iniciaram qualquer processo, em primeiro lugar, estão no limbo ali, não começaram nenhum procedimento para se regularizar, mas quem tem CPLP não. Se eu tenho um CPLP, ainda estou abrangido aí pelo decreto que prorrogou até o dia 30 de junho. Então, até o dia 30 de junho, essas pessoas elas não podem ser notificadas para abandonar o país. Está no limbo, a gente não sabe o que o governo vai fazer ainda, se vai prorrogar novamente esse decreto. Eu acredito que deva prorrogar, porque existem centenas de milhares de pessoas aí que estão procurando, esperando, aguardando a renovação do título de residência, não só o CPLP, até o próprio título convencional. E foi uma coisa, inclusive, que foi implantada pelo CEF, na época do CEF ainda, que foi a renovação automática, que quando chegou no final do segundo semestre do ano passado, a AIMA simplesmente, o governo foi lá e acabou. Era uma solução que realmente... diminuiu a quantidade de pessoas a ter acesso ali à AIMA para poder fazer uma renovação do título de residência, e eles tiraram do ar simplesmente a renovação do título de forma automática. Então isso daí prejudicou bastante. Então tem pessoas que há mais de um ano estão ali com o título vencido, estão abrangidas pelo decreto, obviamente, mas estão vivendo na incerteza, né? Porque a própria AIMA, se você chegar para reagrupar um filho lá com um documento vencido, o sistema da AIMA não vai aceitar você colocar ali como se aceitasse ali a data, porque a data já caducou, o documento já caducou. Então, o próprio sistema da AIMA não reconhece o decreto que prorroga o documento. Então, vivemos tempos sombrios, né? E isso vale para o título de residência também? Também, da mesma forma. Se você chegar para um reagrupamento ali familiar e o título estiver vencido, você não consegue fazer o reagrupamento da sua família.